Graça e paz para todo mundo. Muito bom a gente poder estar aqui, nesse clima de adoração, louvor. Eu realmente amo essa adoração que a gente celebra aqui, de 1 hora, né? Um tempo, às vezes a turma, tem gente que acha muito, né? Mas eu gosto, assim, é tão bom a gente voar, né? A gente surfar nessa onda, né? Deixar a coisa aí fluir. É muito bom a gente poder estar na presença do Senhor e mergulhar no rio do Espírito. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um pouco ainda numa linha que eu venho falando, né? Semana passada eu falei um pouco sobre visão e como que a visão ela define algumas coisas na nossa vida, né? Como a visão ela define a nossa agenda, ela define nossas amizades, ela define a nossa vida, ela vai norteando, né? Até o texto que nós usamos foi Provérbios, que diz: onde não há profecia, onde não há visão, o povo se perde, o povo se desvia. E então, dentro desse caminho da visão, eu queria falar um pouco mais sobre isso aqui hoje à noite. E lembrando que a Bíblia, né, a gente tem várias... Jesus ele usa muitos elementos da vida diária para trazer princípios espirituais. Por exemplo, a fome, a sede, o trabalho. Trabalha não pela comida que perece, mas pela que subsiste, né, para a vida eterna. Ele falou para os seus discípulos: uma comida eu tenho para vocês comerem, que vocês ainda não sabem o que vocês não conhecem. Então, ele ensina falou para a mulher samaritana sobre sede, sobre, olha, tem uma água para você beber que você não sabe. E é interessante também quando a Bíblia vai falar sobre visão, ela vai tratar também sobre esse assunto no campo da vida espiritual, dos olhos do nosso coração, dos olhos da nossa alma. Isso é tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus, porque nós só estamos aqui porque um milagre aconteceu, nossos olhos foram abertos. Você ouviu uma pregação um dia, o pregador pregou, você ouviu com seus ouvidos, mas quem falou ao seu coração foi Deus. Foi o Espírito Santo. Foi Ele que falou lá dentro e te chamou a atenção. E despertou você a fé. Despertou você a se entregar a Deus. Isso é irresistível, né? Quando isso acontece, não tem o que fazer, a não ser você se entregar. E dentro disso, né, dessa questão da visão, isso é um milagre que aconteceu um dia na nossa vida, na nossa história. E aqui em Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23 também, tem esse texto que vai falar um pouco sobre isso. Mateus, capítulo 6, do verso 22 e o 23. Eu vou ler aqui na ARA, não sei se... está aqui, né? Já está projetado aqui. Mas diz assim o texto, as Escrituras: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Esses dois versículos eles estão dentro de um conjunto de ensinos de Jesus, que é chamado Sermão do Monte. Já passamos pelas bem-aventuranças, Jesus falou sobre a lei, falou sobre, né, o que os antigos diziam, e ele estava agora dizendo, né, trazendo o sentido espiritual sobre aquilo. E agora passamos pelo Pai Nosso, passamos sobre o jejum, passamos pelas ofertas, pelas contribuições, e agora o Senhor ele vai tratar com relação à nossa relação com a vida, com o mundo que nos cerca. É interessante isso, porque os aspectos da tentação que todo cristão sofre estão dentro do Sermão do Monte. A nossa tentação com a carne, a nossa luta contra o diabo e a nossa luta também contra o mundo, né? Que são as 3 esferas de guerra que nós estamos enfrentando todos os dias. Satanás, a carne e o mundo são nossos 3 adversários, que a Bíblia traz isso com tanta clareza. E aqui, nesse momento, nesse texto aqui que nós estamos vendo, nós estamos diretamente falando sobre a guerra contra o mundo, a nossa luta contra o mundo. E é interessante que, se você for ler aqui nas entrelinhas do texto e for garimpando isso aqui,
nós vamos vendo que existem duas coisas com relação ao mundo. Primeiro, uma relação afetiva, de afeto, de amor, de paixão, de desejo. Mas existe também uma relação de preocupação com as coisas da vida, uma preocupação ansiosa, que isso também traz uma relação com as coisas, com o mundo. É interessante que eu vejo muitas pessoas, eu tenho muitos amigos, muitos irmãos, muitas pessoas que passam pela nossa vida, que, cara, elas falam claramente, bicho, Lucão, eu amo o mundão, cara. Eu me amarro. Eu gosto pra caramba, bicho, assim, para mim, rapaz, eu negar é difícil demais. Eu lembro quando eu converti, eu tive uma conversão assim bem específica, bem doida assim, né? Deus, quando ele entrou na minha vida, eu era maconheiro, cheirador de pó, tudo de droga que tinha na época, psicotrópico, a gente estava envolvido. Chá de cogumelo, chá de beladona, chá não sei do quê. Eu vou falar os nomes aqui não, senão, né, vamos parar não. Mas quando Jesus entrou em 96, aquilo acabou. Acabou tudo. Sabe? Da noite para o dia. Foi um milagre, eu considero isso um milagre. Porque a gente prega o evangelho o tempo inteiro para as pessoas, a gente sabe que existe uma luta com a dependência química, com o alcoolismo, as pessoas não conseguem largar de uma vez. Tem processos e processos. Estou contando da noite para o dia. Um dia aconteceu, no outro eu já estava pregando dentro do ônibus, do metrô, estava louco, zureta. Mas isso foi um milagre que aconteceu ali, né, comigo. Eu considero um milagre. Agora, eu tenho amigos que realmente os caras, Lucão, olha, eu amo fumar bagulho. Eu gosto demais, cara. Olha, eu fumo, eu vou ler a Bíblia, eu fico mais até inspirado. Os caras, eu fico, entendeu? É a luta do cara. Ele ama o mundo. O cara ama o pecado, ele tem uma relação de afeto com isso. Agora, existe uma outra relação também, que é essa relação das preocupações. A relação com a ansiedade que o mundo hoje gera sobre nós. Nós estamos num mundo, cara, completamente competitivo, né, que assim, está em constante mudanças e mudanças muito rápidas, que geram atualizações, que geram um tanto de coisa, que a gente precisa se atualizar, a gente precisa estar dentro, porque se a gente dormir, cochilar, já era. Perdemos o time e a gente está pelo menos uma década atrasado num monte de coisa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E, pensando nisso, quando a gente olha para esse texto aqui, e Jesus fala sobre os olhos como a lâmpada do corpo, e ele vai falar que se os nossos olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quando a gente olha para esse texto, né, Jesus está lançando uma ideia, uma luz sobre o nosso coração. Nosso coração. Primeira coisa, que bondade e maldade que o texto está falando, não está falando simplesmente sobre malícia ou virtude. O texto está falando sobre enfermidade, sobre saúde. Se os teus olhos forem saudáveis, forem bons, no caso de saúde, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, se ele estiver adoecido, todo o teu corpo estará em trevas. E o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu estou começando a colocar óculos agora. Até esqueci de trazer meu óculos. Se eu ler errado o texto, vocês têm que olhar para essa tela aqui e ficar esperto, que eu posso trocar alguma coisa aqui. Entendeu? Quando está acontecendo comigo agora. O amigão ali já. Esse é 1 grau? 2 é muito para mim. Eu vou pegar, né? Porque o cara está oferecendo. Valeu, irmão. Mas, oi? Vai ficar muito, mas aqui a gente dá uma acertada nele aqui. Mas veja bem, quando eu comecei a ter essa dificuldade com a minha visão, o que aconteceu comigo? As letras começaram a embaralhar. Tem pessoas que olham 2. Tem uma imagem ali, tem um irmão que está ali sentado, de repente o cara está olhando aqui, tem 2 ali. Mas é um só, mas tem 2, ele está vendo 2.
Isso que Jesus está falando é quando nossos olhos estão enfermos, a nossa visão fica duplicada e a gente começa a ter, né, essa visão, essa decodificação da luz alterada, que é isso que a imagem é formada pela luz. Você está vendo aqui, né, seus olhos captam a luz e ela vai transformar isso por vários processos cerebrais rápidos numa imagem. Mas quando isso está danificado, o que acontece? Nós começamos a ver as coisas duplicadas. Por isso que o texto aqui, se você voltar um pouquinho, se você for um pouquinho na frente, Jesus vai falar, olha, vocês não podem servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Olha, cuidado, né, para vocês acumular tesouros na terra. Manda, né, acumula tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então, ele vai trazendo essa ideia de duplicidade nas coisas. A visão vai ficando dupla. E a ideia é simples. Quando essa visão simples, o texto, quando ele fala sobre simplicidade, ele vai definir foco, o nosso olhar focado. E agora, o que está acontecendo aqui? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se eles forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Onde a gente está colocando nossos olhos, o nosso olhar, sabe? Onde a gente está admirando, vamos usar esse termo, onde nós estamos colocando os olhos do nosso coração. Isso, de alguma maneira, vai afetar toda a nossa dinâmica de vida. Tudo. Tudo vai ser completamente afetado. Porque o Evangelho, quando ele entra na vida do ser humano, de uma pessoa, ele afeta todas as áreas da vida daquela pessoa. Todas. Todas as áreas da vida. Ela fica completamente, né, transformada, mudada. O Evangelho faz isso. Ele afeta a nossa vida por completo. Nosso relacionamento com as pessoas, nossas amizades, nosso casamento, a criação com nossos filhos, nosso dinheiro, tudo fica afetado, alterado por conta do Evangelho. Porque os nossos olhos foram para as Escrituras. E isso começou a encher o nosso coração. E essa luz começou a entrar em todas as áreas da nossa vida. E começou a ser não apenas um poder de salvação, mas uma orientação divina para um propósito. Não é mais só poder para livramento, mas é orientação para propósito. A nossa vida começa a ser guiada, orientada, dirigida, sabe? A bússola nossa agora é outra. O centro de gravidade da nossa vida agora é outro. É Cristo. Cristo está lá no alicerce. Mas se os nossos olhos forem maus, da mesma forma, todo o nosso corpo, toda a nossa vida, toda a dinâmica da nossa vida será completamente afetada por isso. Estaremos, né, completamente modificados também. Isso aconteceu por conta do pecado. E olha que esse texto não está falando para o incrédulo, que não crê. Está falando para os discípulos que creem. Jesus chamou aqueles homens que estavam em cima do monte, sentado, e ele discursou para os seus discípulos ali. E não era uma palavra para alguém que está fora do contexto do cristianismo ou, né, do que a proposta de Cristo para a nossa vida. Não, está para aqueles que creem. Para mim e para você. E isso pode acontecer conosco. A nossa visão pode ficar afetada e adoecida. Nossos olhos podem ficar afetados, podem ficar adoecidos. E a gente precisa cuidar disso. Agora, poxa, como que isso acontece? Como que isso pode acontecer conosco, da nossa visão se perder? A gente começar a ficar adoecido dos nossos olhos. Olha, eu queria
olhar esses dois versículos aqui à luz de um outro texto que está lá em Gálatas, capítulo 3. A gente vai ler, acho que um versículo só. Gálatas, capítulo 3, verso 1. Eu vou pegar aqui já, ó. Rapaz, tem que vir mais perto, hein? Olha só. Gálatas, capítulo 3, verso 1, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vamos parar aqui, mas eu vou repetir a leitura. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo está falando com uma igreja, né, que está estabelecida na Galácia, igreja aos Gálatas. Uma igreja que, né, tinha vários pontos muito interessantes. Você vai ler a carta aos Gálatas, né, eles tiveram um problema sério com o judaísmo, que se infiltrou no meio deles, e Paulo começa a falar nesse capítulo 3 exatamente sobre isso. Ó Gálatas, nós pregamos o evangelho para vocês, pregamos Jesus Cristo crucificado. Quem fascinou vocês, quem seduziu vocês, quem encantou vocês, dizendo que não é só Jesus, mas é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus mais o sábado, é Jesus mais a lei, é Jesus mais a circuncisão, é Jesus mais um tanto de outras coisas. Quem fascinou vocês? E essa palavra aqui, cara, ela é a chave. Quem vos fascinou? A gente precisa entender que nós fomos criados seres que são fascinados. A gente tem isso na nossa criação. O ser humano, ele tinha uma relação com Deus lá no Éden, onde Deus vinha na viração do dia, tinha lá, né, seu momento com o homem, tinha lá suas conversas com o homem. O homem era um ser, sabe, que foi criado com essa alma faminta por admiração. Quando ele fala alma vivente, a palavra ali é nefesh, que quer dizer o quê? Garganta. Garganta. Por que garganta? Porque garganta, no sentido do órgão que engole, que passa, você ingere a comida, ela passa pela garganta. Essa é a ideia da alma. A alma é fome, a alma é desejo, a alma ela tem fome e sede. Ela é assim, não é isso, Danilo? A gente já aprendemos sobre isso, né? Recentemente. E então, meus irmãos, a alma é essa figura faminta. E mesmo lá no Éden, com tudo perfeito e maravilhoso, ela tinha ainda esse fascínio pelo seu Criador, pelo seu Deus, né, por quem o criou, por quem o fez. Ela foi criada para amar a Deus, desejar a Deus. A serpente sabia disso. E quando a serpente, ela lá no Éden, eu peguei um galinho ali no mato para fazer um gesto aqui. Isso aqui era bom para dar nas canelas dos meninos. Mas veja, né, Acra? Hoje não dá mais, não. O tamanho da criança. Mas o que a serpente fez lá no Éden? Ela, sabendo que o ser humano é um ser que é faminto por desejo, por coisas, ela começa, então, a chamar a sua atenção. Ela começa, então, a criar uma distração. Ei, vem cá. Ó, aquela árvore que está lá no meio do jardim, é certo que Deus diz que você não pode comer de nenhuma árvore? Não, só uma árvore que a gente não pode comer. Pois é, mas se você comer dessa árvore, então começa aquele diálogo. Mas aquele diálogo vai despertando na Eva, naquela mulher, uma curiosidade, um desejo por experimentar daquele fruto. E ela olha para aquele fruto, e aquele fruto se torna algo desejável. É um fruto que, aos seus olhos,
era desejável. E ela vai lá e abocanha aquele fruto, e a tragédia acontece. Né? O pecado entra e começa, então, essa cadeia de tragédia que a gente vê no mundo até hoje, que nós estamos aqui, fruto disso. Satanás, ele não mudou. Não mudou a sua estratégia. Ele continua sendo o mesmo enganador, chamando a atenção dos crentes, sabe, para o fascínio. Chamando a atenção dos crentes para algumas coisas, sabe, que talvez não sejam tão ruins assim. Fazendo com que a gente comece a, sabe, olhar para outras, ter outros amantes. É a história do povo de Israel. Deus ia lá, cuidava daquele povo, resgatou aquele povo, cuidou dele. Israel era a noiva do Senhor, mas Israel traía o Senhor com outros deuses, com amantes. E assim acontecia sempre, até o momento que eles foram lá para a Babilônia. Ah, então vocês querem deuses? Então nós vamos dar deuses para vocês. E eles foram para a terra da idolatria, Babilônia. E foram para lá. Você conhece a história. A minha pergunta hoje, nessa noite, é: o que está chamando a sua atenção? Quem que está capturando a sua admiração, o seu olhar? Quem que está, sabe, te encantando? Te encantando. Algumas traduções lá em Gálatas fala, né, aqui fala fascínio. Algumas outras traduções falam sobre feitiço. Quem vos enfeitiçou? É meio que uma mistura de, sabe, de embriaguez com delírio, sabe, com um encantamento. A coisa passa por essa, sabe, essa relação bem afetiva mesmo. Bem afetiva. O pecado, ele vai criando esses caminhos dentro da alma do homem, que não é só o pecado, mas é o processo do pecar que se torna interessante. Sabe? O processo de se enveredar por alguns caminhos que se torna interessante. E a gente precisa, irmãos, ter muito cuidado com isso. Porque se a luz que há em nós for treva, que grandes trevas serão. E aqui tem um ponto aqui, porque lá no texto que a gente leu lá de Mateus, ele está falando, olha, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Mas se a luz que há em ti for treva, que grandes trevas serão. O processo do engano, ele passa de uma admiração para uma verdade. Para uma verdade. E a gente fica tão ali envolvido com aquilo que aquele engano, aquele fascínio se torna uma verdade dentro do nosso coração. E essa luz que está ali dentro ali, ela é uma luz enganosa. Tem um salmo que diz, eu acho que é Salmo 36, verso 9, se eu não estou enganado. Se for, coloca aqui, por favor, Bibi. Salmo 36, verso 9, que diz assim, que pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Eu estava em Alto Paraíso, um tempo atrás, e a gente teve um lance bem interessante lá em Alto Paraíso, que eu fui para lá buscando, assim, de Deus uma direção para a gente iniciar um trabalho em Alto Paraíso. E o Senhor nos guiou a ler o livro de Josué, capítulo 2, onde fala das muralhas de Jericó. E lá, durante a nossa expedição, da nossa ida para lá e tal, o Senhor tinha dado essa palavra, a gente foi em cima dela e tal, e o Senhor falou comigo, olha, eu vou dar uma Raabe para vocês. Eu falei, opa, uma Raabe, uma mulher, né, que está lá na montanha, na muralha.
E aí, a gente está lá em Alto Paraíso, na rua, fazendo as coisas que a gente faz, culto na praça, arrumamos uma casa lá emprestada, juntamos um tanto de maluco dentro da casa, e eu falei, Deus, cadê a Raabe? Cadê a Raabe? Aí, do nada, me liga uma pessoa. E aí, ela de lá fala comigo assim, olha, tem um amigo seu que pagou um café para você aqui no meu estabelecimento, e eu quero que você venha aqui tomar um café comigo, porque eu tenho uma coisa para conversar com você. Nunca vi a mulher na vida, mas a gente tinha um amigo em comum, e esse cara falou isso. Falou, ó, eu soube que você estava aí, Lucão, e eu deixei um café pago para você ir lá na cafeteria e tá. Foi eu e a Maria lá encontrar essa pessoa. E fomos, estamos lá tomando café com ela, e ela começa a contar algumas coisas para a gente. Ela era uma pessoa muito importante lá na questão espiritualística da cidade. Quem conhece Alto Paraíso aí sabe que lá é um lugar extremamente espiritualizado, tem um misticismo forte, é a cidade mais mística do Brasil hoje. E ela era meio que a porta de entrada para essas coisas dentro da cidade. Ela é muito influente lá. E ela disse que encontrou Jesus, que Jesus apareceu para ela. Aí eu falei, puxa vida, me conta essa história. Cara, eu estava assim numa deprê, porque meu casamento não estava legal, e ela tinha tomado umas coisas lá também, toma daime, né, o chá e tal. E então ela teve uma visão. E Jesus pegou ela, consolou ela, falou, olha, eu vou cuidar de você, eu vou curar você, eu vou restaurar a sua vida. E eu, poxa, que história incrível. Mas eu fiquei assim com aquela pulga atrás da orelha. Porque nós estamos falando com lugares, né, místicos, onde aparições, anjos, seres, aparecem o tempo todo. E aí, falei com ela o seguinte, falei, olha, eu acredito que você teve uma experiência muito interessante, mas eu quero te falar uma coisa, eu quero te passar um dever de casa para você. Você vai pegar o Evangelho de João, na Bíblia, e você vai ler esse Evangelho, para que você possa conhecer esse Jesus que apareceu para você, porque Deus tem nome, Deus tem caráter, Deus tem personalidade, Deus não é uma magia, não é um ser, não é uma energia, Deus é uma pessoa, e você precisa conhecer essa pessoa, e a Bíblia vai te dizer quem essa pessoa é. Ela vai pegar essa figura que apareceu para você e vai, sabe, assim, vai te revelar quem ela é, de fato, se ela é Jesus. E deixei esse dever de casa para ela. Porque na tua luz nós vemos a luz. Nem tudo que reluz é ouro. Sabe, nem tudo que a gente está vendo por aí, sabe, assim, com mais belo que seja, com mais organizado que seja, quer dizer que Deus está nisso. Nós precisamos da luz de Deus para que a gente possa conferir as luzes que estão se apresentando diante de nós. Porque essa luz que pode estar aí, pode ser treva. E quão trevas serão. O desvio aqui no começo é pequeno, mas ao longo dos anos, essa abertura ela vai crescendo e vai se tornando, sabe, um abismo. Mas nós precisamos hoje, sabe, passar nos nossos olhos o colírio divino. Nós precisamos permitir que o Senhor, sabe, cure os nossos olhos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para contemplar a sua beleza. Olha, a gente está nesse campo pastoral e a gente conversa com as pessoas, né, casais, muitas vezes se apresentam, a gente vai conversando e aí tal. E no meio do processo, às vezes do aconselhamento, uma coisa que eu costumo notar é, fulana, quando foi que você admira o seu marido? Fulano, você admira a sua esposa? Porque, às vezes, no momento do casal, está tanto problema, tanta coisa, só as partes negativas que aparecem, e o conflito está armado. Está aí a Ana aí para me ajudar aí, né, Ana?
sei se estou falando certo aí, mas isso é um termômetro, porque a falta de admiração me acende a luz amarela. Opa, faltou admiração, sabe, vai, já muita coisa já está ali entulhando aquele poço. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, a gente precisa voltar a ler a Bíblia com paixão. A gente precisa voltar a orar com piedade. Nós precisamos voltar a nos relacionar com o nosso Deus, sabe? Assim, com aquela fome, aquela sede, como nós cantamos aqui, que foi cantado aqui. Senhor, o que o Senhor ainda não me revelou do Senhor, né? Sei que tem mais. Sabe, eu sei que existe um tantão mais. Porque Deus é insondável. Então, tudo que nós podemos conhecer dele, que a gente já conhece, é tão pouco ainda, do tanto que ainda existe. Mas quando foi que nós perdemos a admiração por Deus? Às vezes a gente pode estar encantado aqui com louvor. Podemos estar encantado aqui com as pregações. Podemos estar encantado aqui com o ministério infantil, que é muito bom. Podemos estar encantados com um tanto de coisa, cara, que é massa, que é legal pra caramba, que faz sentido, que, sabe, deixa a gente muito confortável na nossa fé, no exercício da nossa vida com Deus, na comunhão com os irmãos. É tão bom encontrar a galera, porque a galera é massa, é piada, é risada, é não sei o quê. Quando foi que a gente perdeu a admiração pelo que acontece na comunhão? Quando foi que a gente se encantou ou se enfeitiçou, ou se fascinou, quando a serpente começou a balançar, a chamar a nossa atenção para aquilo que é treva? O diabo está querendo acender uma luz aí, meu irmão. Ele está querendo acender uma luzinha dentro de nós. Porque essa luzinha pode se tornar uma grande treva. Mas precisamos, sabe, aplicar o nosso coração e buscar o nosso Deus. Nossa alma em buscar o nosso Senhor. Algumas coisas que a gente precisa perceber. A nossa fé, o nosso amor a Deus, ele precisa ser expressado no nosso amor pelo nosso irmão. Às vezes, a nossa relação com as pessoas vão ficando muito desgastada. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe o que me preocupa, às vezes, nas relações dos irmãos? Não é a raiva, não é o ódio, não é, às vezes, estou de saco cheio do fulano. Enquanto essas coisas estão acontecendo no nosso meio, ainda existe ligação. Concorda comigo? Eu estou com raiva do fulano. Isso quer dizer que, de alguma forma, você está ligado àquela pessoa. É uma relação que não está legal, mas existe uma ligação ali. Mas sabe o que é a pior coisa? E o que é o contrário ao amor, não é o ódio. Chama-se indiferença. É quando a gente começa a riscar as pessoas da nossa vida. Quando a gente começa a apagar as pessoas da nossa vida. Indiferença. Indiferença. Precisamos observar, porque essa luzinha pode estar aí. E a gente pode calçar essa indiferença com muitas coisas bíblicas. Já andei 2 milhas. Já fiz isso, já fiz aquilo, tal. A gente consegue fazer aí dar um jeito de calçar essas coisas. Eu não estou dizendo aqui que não precisa haver disciplina, que não precisa haver, às vezes, uma exortação. Sim, isso faz parte. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da indiferença. Sabe uma outra coisa que a gente precisa atentar? É na justiça própria. A justiça própria, ela é uma visão
de si inadequada. É quando a gente não se sente tão ruim assim. A gente não se sente tão mal assim. A gente, e a nossa régua é o outro. Em relação àquele lá, não sou tão assim. Justiça própria. A justiça própria, ela é tão sorrateira. Ela é tão maquiada. Sabe? Mas ela está lá. Ela é sutil. É uma luzinha que está lá no nosso coração, muitas vezes dizendo para a gente assim, cara, você está arrebentando, velho. Sem você não acontece. Ó, você é o suprassumo desse negócio aí. Justiça própria. Se a luz que há em ti for treva, quão grandes trevas serão. Justiça própria. Indiferença, justiça própria. Sabe? Religiosidade. A religiosidade, não a religião. É importante a gente fazer a diferença disso. Religião, religare, religiosidade é quando a gente começa a criar artefatos para a nossa fé, buscando com isso a gente criar com Deus um negócio, uma troca. Me apresentar diante de Deus, olha Deus, eu estou aqui e eu fiz isso, fiz aquilo, fiz mais aquilo outro, cumpri com todos os meus compromissos, meus programas religiosos e agora eu quero a minha bênção. Isso existe. Essas coisas vão se formando, às vezes, dentro da gente, como uma maneira da gente desenvolver a nossa vida com Deus, a nossa fé, a indiferença, a justiça própria, a religiosidade, e a gente vai se tornando pessoas, sabe, boas pessoas. E nós somos tão boas pessoas que se Deus não nos levar para o céu, Ele está sendo injusto conosco, porque, afinal de contas, eu fiz o dever de casa, e agora Deus está em dívida comigo. Essas coisas todas estão muito ligadas. E pode ser que exista essa luzinha dentro de nós, acesa, mostrando assim, quão grandes trevas serão. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo abra os nossos olhos, porque nenhuma dessas coisas aqui a gente consegue sozinho. Quando a igreja de Laodiceia foi exortada por Jesus, quando Jesus passou lá no meio dela, aquela igreja maravilhosa, a igreja de Laodiceia, primeiro que a cidade era incrível, a cidade era uma cidade estratégica, era uma cidade militarmente bem cuidada, e ela ficava numa rota de comércio. Era uma cidade que praticamente não tinha problemas, ela tinha riqueza, ela tinha segurança, e a igreja que estava lá, ela entendia claramente que essas coisas que haviam dentro da cidade, o seu comércio, a sua segurança, tudo aquilo que havia dentro de Laodiceia, era um reflexo da espiritualidade daquela igreja. Ou seja, tudo isso está aqui dentro da cidade porque nós estamos aqui, porque nós somos tão bons cristãos que Deus está abençoando toda a cidade. Só que aos olhos de Deus, Ele olhou e falou assim, olha, você é miserável, pobre, cega e nua. E eu estou a ponto de vomitar você, Laodiceia, da minha boca. E aí Jesus fez para ela a seguinte proposta: compra de mim ouro. Eu vou cobrir a sua nudez e eu vou colocar colírio nos seus olhos. E aqui, quem já estudou aí as cartas sabe que a cidade de Laodiceia havia ali um componente, um mineral lá que produzia um colírio que cuidava, era benéfico, a medicina para os olhos ali era muito boa. Ou seja, mas aquela cidade
com aquela medicina tão boa, estava debaixo de uma cegueira. O auto-engano. E sabe o que não havia em Laodiceia? O que não havia em Laodiceia era perseguição. O que não havia em Laodiceia é o judaísmo entrando dentro da igreja. Não tinha nada disso, não é mencionado por Cristo essas coisas. Algumas igrejas estavam debaixo de perseguição, outras o judaísmo tentando entrar, outros o paganismo tentando entrar, mas no caso de Laodiceia não havia menção de um problema crônico dentro daquela igreja. Mas ela estava com um grande problema, que era o conforto que ela tinha em si mesma. Então, meus irmãos, que a gente possa, permitir que Jesus coloque o seu colírio nos nossos olhos. A gente possa ter vergonha da nossa nudez, voltar a nos quebrantar diante do Senhor. E, para fechar e finalizar, teve uma situação que eu vivi lá na comunidade hippie, há muitos anos atrás. Tinha um camarada que o apelido dele era Tomate. Lá tinha altos apelidos interessantes. Chocolate, tinha o Nestlé, tinha o Tomate, tinha a lua, tinha o sol, o brilho do sol, tinha a areia, tinha o vento. Então, as figuras que a gente pastoreava. E o Tomate, ele era um menino, assim, pensa num cara porreta. Cara bom, cara. Sabe? Ele chegou lá na comunidade, converteu e andava com a gente para cima e para baixo, era muito prestativo, ajudava e fazia um monte de coisa e tal. Só que um dia o Tomate deu um trem na cabeça dele lá, ele saiu, foi embora. Foi dar um rolê no mundão. E, a gente não segura ninguém, fica muito triste com a saída do Tomate. E a gente estava num momento lá na comunidade, que, sabe aquela coisa do Espírito Santo, os cultos bem fervorosos e cheios, a presença de Deus, aquele negócio assim, sabe? Um bando de maluco, doido, cabeludo, tudo assim, tudo chapado do Espírito Santo, a coisa mais linda do mundo. Você tem que ver. Você tem que ver. Vai lá na Bahia, dia 30 de janeiro, você vai ver que coisa linda é ver hippie chapado do Espírito Santo. Você está vendo aí que tem uns aqui vindo aqui, né? Mas olha só. Aí a gente naquele escutão maravilhoso e tal, e tinha uma irmã lá que, nada acontecia com ela estava lá. Ela falou, Lucão, sei, cara, eu não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, aquela história. Eu falei, minha irmã, vai perseverando aí, vai buscando a Deus, está tudo certo, cara. Fica de boa, é isso aí, vai. E, enfim, aí um dia à noite, nós estamos lá no culto, maravilhoso, né? Na hora do culto, 7 horas da noite, me chega o Tomate. Tomate com a mochila nas costas, gigante, e lá era estrada de terra, então, assim, poeira, o cara vinha de carona, às vezes em cima de um caminhão, a poeira comia o cara inteiro. Chegou lá o Tomate, assim, na hora do culto, na hora do louvor, e ele vinha, assim, com a mochila. Eu estou lá no púlpito pregando aqui, olhando, né? E está lá o Tomate vindo, e ele entra. Na hora que ele entra dentro do espaço lá, ele já ajoelha, ele pega aquela mochila dele, joga no chão, ele põe a boca no pó, e ele fala assim, Deus, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim. Naquela hora ali, o Espírito Santo tomou aquele menino. Ele foi tão cheio do Espírito Santo, que nós não conseguimos parar o culto, e a gente parou o culto, e o Tomate ficou lá deitado no chão. A gente teve que carregar ele para o quarto dele, para ele dormir. A gente só não deu banho nele, porque não tinha como, mas porque ele ficou assim completamente chapado ali. E a irmã ficou no ódio. Falou, não é possível que o Tomate, pecador desse jeito, que ele chegou tão zoado desse jeito, e eu aqui toda bonitinha, me aprontando todo dia. E o Tomate recebeu, não, Lucão, não. Eu falei, caramba, é agora, né? Como é que administra isso? Mas, gente, quando que nós perdemos a capacidade de reconhecer quão pecador nós somos? A quem muito é perdoado, muito é amado. Nós precisamos voltar e ter esse encontro novamente com o Cristo, sabe? Olhar o tamanho do preço que foi pago por nós na cruz, porque não foi pequeno, não. Nós precisamos voltar, sabe? E olhar para o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, falar, Deus, misericórdia, Senhor. Porque, sim, nós temos muitas coisas boas, mas foi tudo dada por Deus. Você não tem nada, velho. Você não tem nada. Eu não tenho nada.
que Deus não tenha dado para nós. É isso, e pronto. Não é merecimento, é graça e misericórdia do Rei. E nós precisamos vir para cá sabendo disso, Senhor, olha, nada tenho, nada sou, estou aqui porque o Senhor me sustentou. Deus, eu quero mais de Ti. E entregar o nosso coração a Ele todos os dias da nossa vida. Sabe? Que a gente possa, né, como tomate, ter o nosso coração confrontado por Deus nesses dias. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Eu não sei se você sabe o tamanho da vala que você estava, irmão. O tamanho do buraco. Mas não era pequeno não, tá? A gente tem que ter essa consciência. Aí a gente vai ver o tamanho da graça, que é abundantemente maior do que essa natureza caída nossa. Mas a gente precisa entender, a gente precisa ter esse encontro com Ele novamente. Os nossos olhos serem bons, curados, para que o nosso corpo tenha a luz de Deus e a gente possa viver a nossa vida completamente entregue e envolvida pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, eu tenho um temor, Deus, de estar aqui e compartilhando isso que eu compartilhei com os irmãos. Que às vezes é fácil a gente subir aqui, Deus, e bater, e falar, Senhor, mas quando chega a nossa vez, a gente fica ali, Deus, na resistência. Jesus, na verdade, todos nós estamos aqui, Senhor, diante dos Teus olhos. E a nossa nudez está exposta. A nossa fraqueza está exposta. Quem somos está exposto, Senhor. Nós não temos aqui absolutamente como nos esconder de Ti. Mas nós sabemos que diante de nós está um Deus de amor, um Deus que está, Senhor, trazendo para nós cura para os nossos olhos. Eu peço, Senhor, que nessa noite, Pai, que o Teu colírio venha sobre os nossos olhos, para que eles se tornem curados, saudáveis, para que Ele veja e a luz, Deus, possa entrar, a verdadeira luz possa entrar e iluminar todo o nosso ser. Deus, se porventura há um engano dentro de nós, justiça própria, porque com certeza há, Deus. A indiferença está aí. Deus, se a religiosidade tem tomado uma forma tão grande dentro de nós, Pai, se essa luz que está aí, Senhor, for treva, Deus, nós pedimos, dissipa ela nessa noite da nossa vida. Nós não queremos isso mais em nós, Pai. Nós queremos viver uma realidade com o Senhor e com a vida. Deus, que o fascínio de Satanás caia por terra e que possamos ser, Deus, completamente envolvidos por quem Tu és. Volte a admiração pelo Senhor, o amor por Ti, o desejo santo pelo Senhor, porque somos fome, porque somos sede e queremos, Senhor, descedentar a nossa alma em Ti. Queremos, Deus, alimentar a nossa alma com o pão da vida, que é o Senhor. E eu Te peço isso aqui nessa noite, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém.